noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos e todas. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, imediata, definitiva, já agora para o mundo inteiro. A primeira semana tem filme de ação? Tem ação no filme? A gente pode ver vários tipos de filmes aqui. A gente sabe que tem essa categoria, né, de ação, documentário, romance, aventura, mas a resposta que a gente vai ver é que não. Não tem filme de ação. Tem ação dentro do filme, mas não é do filme. É alguém que colocou a ação lá dentro. Alguém coloca a vida dentro do filme. No filme não tem vida. A vida é que tem a ação. A gente está no projeto Likutei Sichot, de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Esse é o volume, capítulo 22, e é a Parashá Kedoshim, a Sirá de número 1. Kedoshim está ligado com ser sagrado, agir, fazer, ser uma pessoa sagrada, ligado com Deus, com divindade. E um dos assuntos que tem das mitzvot, os mandamentos, que torna a pessoa sagrada, que ela cumprindo isso, ela se liga com a santidade de Deus, está ligada com os 3 primeiros anos de uma árvore em Israel, que não se deve consumir desse fruto. É um fruto proibido, é um fruto que não pode, não tem como resgatar, não tem como salvar, não tem como aproveitar. Totalmente proibido, é chamado de orlá. Esses frutos dos 3 primeiros anos de uma árvore, que devem não ser usadas, né? São proibidas. Então a resposta é não. O filme é passivo. É importante porque isso é uma definição, é uma construção que serve para vários detalhes que tem na nossa vida em geral. Aonde a gente tem a vida, onde tem a ação. Na vida real tem ação. A pessoa não deve ficar baseada na vida de outros, de filmes, de novelas, de jornais, de notícias. Cada pessoa deve ver a sua própria vida. No cinema a pessoa só assiste, ela vê, é espectadora, assim como no estádio, assim como no teatro. Essa é a diferença entre sujeito e objeto. O sujeito tem a própria vida dele, que recebe a vitalidade. O objeto recebe a vitalidade de uma outra coisa externa. É uma produção, é um produto. Está baseado nessa Parashat Kedoshim, no livro Vaikra, que é o 3º livro da Torá. Esse é o capítulo 19, Yud Tet. E fala assim: quando você chegar na terra, a terra prometida, a terra de Israel, Untatem kol etz machal, vocês vão plantar todo tipo de árvore que vai dar alimento. Ve'araltem orlato et pirió, vocês vão separar, isolar esse orlar. O verbo de tornar orlar é proibir, et pirió, os seus frutos, por 3 anos, shalosh shanim. Depois fala, Yelachem arelim lo yachil. Repete a palavra arelim, que é esse significado de estar proibido, de ele estar não poder ser usado, inválido, e não vai ser para você no futuro, serão para vocês arelim, não comam. E Urashi explica, ele grifa a palavra shalosh shanim Yelachem arelim, durante 3 anos vai ser para vocês proibidos. E aí Urashi coloca uma pergunta, porque 3 anos, de quando começa a contar, quem começa a contar, é baseado em quê? Qual o evento que dá o start para essa época de proibido, de
3 anos de proibição. Então, o Rashi pergunta, Mematai Moneló, a partir de quando ele conta esses 3 anos? Aí fala, como fala o Netatem, que é da hora em que ele é plantado. Yachol emitznio lechad shalosh shanim yemutar, se ele guardou separou esse fruto dos 3 anos, não comeu naqueles 3 anos, naquela época, ele separou. Aí depois de 3 anos ele torna-se permitido. O Rashi fala, não, está no Lomar e ele continua nesse estado original dele, que ele são proibido uma vez, proibido para sempre. Segundo Rashi, começa a contar então desde a sua plantação, né? Independentemente de quando a pessoa está contando. Explicam os comentaristas que Rashi quer esclarecer que a contagem dos 3 anos não é de quando o fruto nasce. Aprende essa palavra, o netatem. O netatem é quando vocês vão plantar. Então, se torna arel 3 anos a partir do momento em que foi plantado. Precisa entender. Porque o Rashi deveria, então, marcar também as palavras untatem, que foi o que ele explicou, que é quando vocês plantarem. E a fonte dessa explicação vem do Torat Kohanim, que é o Midrash ligado a esse livro Vaikra. E lá a referência somente sobre o netatem. Lá fala que é o netatem. Sem a palavra netatem, que é vocês vão plantar, né, de onde poderemos tirar os 3 anos começando quando é plantado e não quando o fruto nasce? O Rashi muitas vezes modifica a fonte para se ater ao sentido literal. Qual a explicação? Para o Rashi é difícil entender a repetição e a extensão de que fala primeiro Shalosh Shanim Yelachem Arelim, fala depois isso, né, que durante 3 anos vai ser para vocês proibido, né, como está traduzindo a palavra Arel, né. E logo antes fala Veratem Olató et Pirió, vocês vão tornar proibidos a proibição desses frutos. Rashi entende que na mitzvah de Olá tem 2 assuntos. A proibição que recai sobre a árvore e seus frutos, que é o heftza, que é o objeto. Então, o objeto da árvore, os frutos são proibidos intrinsecamente, está ligado ao fruto, à árvore. Por isso tem essa primeira frase, Veratem Olató, que Rashi explica que vocês vão torná-los não possíveis de consumir, fechados, bloqueados, filtrados. Não pode ter prazer, desfrutar esses frutos. E o segundo, que a contagem dos 3 anos é uma lei que recai sobre a pessoa, que é o gavra, que é o sujeito. E aí, esse é o segundo verso que fala Shalosh Shanim Yelachem Arelim, que vai ser para vocês, durante 3 anos, esses frutos proibidos. A contagem, então, passa a ser do momento que a pessoa planta, que ela faz uma ação. Exemplo da diferença é que se planta um ramo que já tem 3 anos, se a conta é de acordo com o ramo, já pode colher logo depois que é colhido, que é plantado, desculpa, porque se ele já tem 3 anos, aí ele é plantado, e se depende do momento que planta, mas de quando existe esse ramo, então já tem 3 anos, já poderia, no momento que é plantado, já poderia ser colhido. Mas, se é de acordo com a pessoa que ela plantou, começa naquele momento que plantou, aí conta mais 3 anos, não importa se já tem 3 anos antes. Então, quando a Torá usa a palavra será para vocês proibido, Yelachem Arelim, será no futuro, então a gente vê que a lei é aplicada à pessoa. Ela conta e é proibida para ela. Não é um acréscimo de palavras que já teve antes, Velatem Olató et Pirió, que proíbe os frutos por 3 anos, mas esse Yelachem Arelim explica que é uma proibição para a pessoa somente.
porque ela que tem a ação, não é o filme. Poderia se pensar que a proibição é como em Pêssar. Em Pêssar acontece. Tem a proibição naqueles 7 ou 8 dias, né? Se é em Israel ou se é fora de Israel. São dias específicos. Então, o Hametz é proibido aqueles 8 dias. Depois desses dias, o Hametz que foi vendido, ele é permitido. Poderia se pensar que a pessoa, ela tem 3 anos que é proibido os frutos. Mas se ela separou o fruto, como o Nacho falou, e guardou, terminaram os 3 anos, em princípio ela poderia achar que agora está permitido, já passaram os 3 anos. Já passou essa época. Mas não, é como o Hametz, que depois que passa o Pêssar, se ele não for vendido, ele se torna proibido. É proibido para sempre. Como o Hametz não foi vendido em Pêssar. Então, não é que depois de 3 anos, os frutos que foram guardados, não foram consumidos, automaticamente são permitidos. Não, é para sempre. Então, aí, para entender melhor, tem que entender o que torna uma coisa proibida. Então, as coisas proibidas são assim enquanto recebem vitalidade das 3 cascas de impureza completamente, que é as klipot meot, né? As cascas de impureza, que não tem como salvar, elevar, santificar. Por isso são proibidos para sempre. Como de fato o orlá, o fruto dos 3 anos dessa árvore que foi plantada pela pessoa e começou a contar 3 anos no momento que foi plantada, não que já existia a árvore antes. Então, para a pessoa, esses frutos são proibidos para sempre. Não é que depois de 3 anos eles tornam permitidos. Porque, intrinsecamente, a coisa é proibida. Porque o fruto da orlá, nesses 3 anos, daquela árvore, ele vem de uma fonte, de uma casca de impureza que não tem salvação. Agora, quando as proibições são incumbentes às pessoas, elas são assim enquanto recebem vitalidade da casca da impureza que é neutra, que é chamada noga. Porque essa casca de impureza neutra, que é a noga, pode ser elevada para o sagrado. Por isso é possível que se torne permitido, mas que naquele momento para aquela pessoa é proibido. Então, as frutas dos 3 anos da árvore, chamado olá, são coisas proibidas, é heftza, o objeto, o próprio objeto é proibido. Então, a mesma árvore, depois de 3 anos, produz frutos permitidos, porque ela então passa a receber a vitalidade da casca de impureza neutra, e aí pode convertê-lo, transformá-lo em permitido. Mas quando são dos 3 anos, dentro dos 3 anos é proibido para sempre, porque vem totalmente dessa casca de impureza completa. Então, terminando, a materialidade de cada coisa é gerada uma vez só. Depois disso, sua existência é só mantida. Não muda a fonte de onde vem sua vitalidade. No entanto, a vitalidade de cada coisa muda sempre. Hashem está renovando a vitalidade que ele manda para o mundo a cada instante. Então, durante 3 anos, Deus está mandando vitalidade para aquela árvore de uma forma que a torna impura. Mas os frutos dela, a árvore é pura, porque a árvore não é proibida, a árvore. Por isso que depois de 3 anos, quando ela passa a ser liberada dessa proibição de orlá, deixa de vir totalmente do lado da impureza e passa a vir de uma casca neutra. Então, quando chega no 4º ano, essa vitalidade vem de uma fonte nova, pura, até o ponto que se torna sagrado. Tem que santificar esses frutos do 4º ano. Então, a gente aprende que, né, trazendo para o nosso dia a dia, para a lição principal disso, é que tem o que depende da gente e que depende da coisa. Mesmo da coisa, a vitalidade vem de Deus. Tudo vem de lá. E ele define se é proibido ou permitido. E a ação é a gente que faz. Se Deus quiser, a gente pode estar logo agora vendo diretamente Deus que dá
a vitalidade para cada coisa no mundo e vai trazer só agora a parte boa, que não vai ter mais essas cascas de impureza e que seja agora já com Mashiach. Tudo de todos nós. Shabbat Shalom, boas notícias.